Voltamos à entrevista com o professor Haroldo Corrêa Rocha, que foi secretário de Educação entre 2007 e 2010. Doutor Haroldo, o senhor estava falando sobre a educação infantil. Essa idade de 3, né? De 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos. Que é o período, tecnicamente chamado na área educacional, o período de atendimento nas creches. Sim. Né? Sim. Então eu dizia o seguinte, que essa fase é muito importante para a criança, que ela está socializando, ela está dando os primeiros passos na alfabetização. É muito importante que a criança frequente a escola. Mas eu tenho que dizer também, Almir, para o pai, para a mãe, para a família que me assiste, essa fase é muito importante, o afeto, o carinho e o acolhimento da família, entendeu? Sim. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente generaliza assim, tem que ter creche em tempo integral porque as mães trabalham. É verdade, para muitas mães, mas é verdade também que existem muitas mães que não trabalham e que querem empurrar a sua criança para ficar o dia inteiro na creche. Sim, é uma forma de se livrar da sua função de mãe. Enquanto que ela podia estar acolhendo. O ideal, se a gente tivesse condições, em termos das famílias e da oferta pública de creches, seria ter um expediente em casa, com a mãe, com o pai, acolhido, com afeto, né? Alimento na boca, muito abraço, né? Sim. Quanto mais a mãe puder amamentando, que não é só uma questão da qualidade do alimento, é uma questão de afeto, que é muito importante nessa fase da criança, para humanizar a criança, né? Nós estamos falando da família brasileira, né? E que muitas não tiveram também, na sua idade de infantil, uma educação também para passar. Quer dizer, nós estamos falando de educação esses conceitos, no sentido né? integral, né? A educação não é uma coisa de escola, né? O papel da escola é na educação. A família tem um papel muito importante na educação. Sobretudo nessa fase, na origem. Então eu penso o seguinte, toda mãe que trabalha o dia todo, o Estado tem obrigação de ofertar creche para ela, às vezes até mais de 8 horas. Sim. Porque se ela trabalha 8 horas, ela tem que sair antes e tem que chegar depois. Então talvez até 10 horas. E ainda fazer o serviço da casa, né? Exatamente, tem que ser obrigação do Estado. Agora, essa mãe que trabalha e que a criança fica lá, ela tem que reservar um tempo da noite, né, no período que ela puder, para estar com a criança. A criança precisa dessa mãe. Agora, a mãe que trabalha meio expediente, por exemplo, as professoras, né, o professor, a princípio, tem um contrato, trabalha meio expediente. Pode ficar com o filho, né, ou qualquer outra profissão. Isso é muito bom, né? E eu falo, por experiência, eu tive 3 filhos, né? Minha mulher optou por trabalhar meio expediente para ficar o outro expediente com o filho, né? Eu falo de experiência própria, né? E não nos arrependemos disso. E o padrão familiar mudou muito, né? Quer dizer, a gente imagina como que era antes, né? Ou você deixava com uma pessoa mais velha da família, né? A mãe que trabalhava fora por algum motivo, ela tinha o apoio do restante da família, né? Mas hoje até os avós às vezes estão envolvidos com tarefas fora do lar. Eu acho perfeito. Eu acho que a família, né, é o irmão mais velho, é a tia. Eu acho que tudo pessoas isso é bom. Da classe média pagavam babás, né, para ficarem tomando conta. Hoje também já ficou proibitivo com a evolução da legislação trabalhista. Né? Eu acho que aí, assim, a visão que eu gosto de deixar sobre essa fase é o seguinte: é um desafio tremendo para o governo, porque creche particular é uma oferta muito pequena. Creche, em geral, é pública, né? E Vitória, por exemplo, é um bom exemplo. Vitória tem um padrão de creche de primeira linha, município de Vitória, né? Sim. Então, a oferta tem que tem um desafio grande que é muito caro, tem que ampliar a oferta. Agora... E aí também é o início, né, de tudo. Se tiver trauma... Fazer bem feito aí, tem que fazer bem feito, Almir. E aí... A escola tem que ser uma boa referência. Essa observação sua me permite reforçar a ideia que eu acho básica. Se a gente fizer bem feito aí, nós vamos ter menos problema depois. E fazer bem feito aí não é pai e mãe abrir mão e empurrar para cima do Estado. É fazer uma coisa compartilhada, né? É dar à criança tudo que ela precisa. O carinho, o afeto e o ensinamento da família e aquilo que a escola pode Aí vão cair na qualidade do professor.
Qualidade do professor, né? Nessa fase é muito difícil, né? Muito difícil. Porque você imagina, você teve filhos, eu tive filhos, quer dizer, não é trivial lidar com uma criança, né? Não. Tem que ter equipe, a escola tem que ter equipes multidisciplinares, sociólogo, psicólogo, pedagogos, né? Enfim, aliás, as faculdades de educação têm uma linha específica de formação de docentes para essa fase. Nessa fase tem o chamado cuidador, né? Porque a criança não tem autonomia para, né, fazer as necessidades fisiológicas, ela faz na roupa, tem que limpar, tem que alimentar na boca. Isso que a família, que a mãe faz com todo carinho, tem que ser feito lá na creche também. Então é um desafio. Tem um outro tipo de profissional que não é o professor, mas ele que precisa de uma formação especial. E tem um desafio tremendo, né? E se você pensar que aí nós estamos ofertando, tem município que chega a 20%, mas a maioria dos casos é 15%, 16%, 17% do atendimento nessa faixa etária, né? Certo. Agora tem também, Almir, uma coisa que é muito pouco discutida entre nós, que tem famílias que optam por não colocar na creche. Leva a criança até os 3 anos no convívio familiar. A família assume o papel educativo em termos de alfabetização, com literatura própria e tal. Sim. Isso existe também e tem que ser respeitado do meu ponto de vista, né? Certo. Tem famílias que têm um bom princípio educacional. E eu também, acho, né? inclusive, que é uma ideia revolucionária a gente pensar que nessa fase o Estado poderia até aportar, né, profissionais para auxiliar, orientar as famílias que quiserem fazer isso no seu lar. Sim. Né? E, obviamente, a criança pode ser socializada de outra forma, que não seja a creche, em outro ambiente, né? A gente tem diversos ambientes. Mas, enfim, isso é uma ideia, é um desafio que a gente pode pensar. Agora, passado 3 anos, aí entra um desafio que está projetado para 2016. A legislação brasileira de 2011 instituiu o seguinte: até 2016 se torna obrigatória a educação no Brasil de 4 a 17 anos. Porque hoje só é obrigatório de 6 a 14. Só o fundamental que é obrigatório. O ensino médio não é obrigatório e nem 4 e 5 anos. Então, a legislação, recentemente, do meu ponto de vista, absolutamente correto, né? Tornou obrigatório, que o ensino médio, por exemplo, já é obrigatório na Argentina, no Chile, né? Eu fui em seminários internacionais e a maioria dos países faz isso, e nós não tínhamos como obrigatório. Então, a legislação brasileira tornou obrigatório de 4 a 17, e aí de 4 e 5 anos, como eu disse, de 6 a 14 está resolvido o problema. Tem escola para todo mundo e tal. Aí, eu não sei, um probleminha outro ali, mas fácil de resolver. Sim. 4 a 5 tem um desafio. Nós estamos atendendo em torno de 70%. Né? Então tem um desafio aí de construir unidades, de ampliar unidades, de aportar mais professores. Né? Tem um desafio quantitativo, além do qualitativo, que está presente em todo o ensino fundamental. Né? Os dados são alarmantes do ponto de vista de qualidade. Né? Se a gente conseguiu atingir o atendimento, mas em torno de 30% das crianças que passam na escola pública saem analfabetos funcionais. Que é uma nova categoria, né? Sim. Escreve o nome errado. Escreve o nome, mas escreve errado. Não consegue ler tudo que vê. Lê não entende, né? Não consegue compor uma frase, né? Não, é uma categoria que surgiu aí nas últimas 2, 3 décadas, porque quando o Brasil conseguiu botar as crianças todas na escola, que já vai uma década que isso está acontecendo. Cumpriu estatística, né? E é importante, Almir, dizer o seguinte, no século XIX, 1860, né, os Estados Unidos tinham já 80% da população alfabetizada e 20% ainda analfabeta. O Brasil era o contrário. Os Estados Unidos, 80% alfabetizados e 20% analfabetos. 1860. O Brasil, naquela época, tinha o contrário. Tinha 80% de analfabetos e 20% alfabetizados. É um dado bastante contundente. Né? Os Estados Unidos, no início do século XIX, conseguiu ter 100% da população alfabetizada. Nós ainda não conseguimos alfabetizar a totalidade da população. Ainda temos 8% da população brasileira analfabetos. Isso vai se resolvendo com o tempo. Mas tem um problema que nós estamos produzindo analfabetos funcionais.
Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.